todos. Crise entre Estados Unidos e Irã continua preocupando líderes internacionais. Papa reforça apelo por justiça social e combate à fome no mundo. Também acompanharemos expectativas para o próximo jogo entre Brasil e Haiti, que vai acontecer nesta sexta-feira. Veremos também como a inteligência artificial tem impactado na educação brasileira. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Carol. As relações entre os Estados Unidos e o Irã seguem em destaque no cenário internacional. Após meses de conflito e forte instabilidade no Oriente Médio, representantes dos países avançam em negociações que podem consolidar um acordo de paz. Entre os principais pontos discutidos estão a reabertura do estratégico Estreito de Hormuz, importante rota para o comércio mundial de petróleo, e a redução das tensões militares na região. Apesar do clima mais favorável ao diálogo, ainda existem divergências sobre questões econômicas, sanções internacionais e o programa nuclear iraniano. Analistas avaliam que os próximos dias serão decisivos para confirmar se o entendimento alcançado se tornará em um acordo duradouro. Sejam bem-vindos ao JE. Estou aqui com o professor Diego Dantas e ele vai nos dar a visão dele sobre o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Bem, para a gente olhar esse conflito, a gente tem que entender também que esse conflito é um processo histórico, né, que não começa em 2026. A gente tem que olhar para as questões culturais, para as questões militares e, sobretudo, para as questões econômicas que estão sendo fatores fundamentais para o acontecimento desse conflito, né? A gente tem, de um lado, uma potência econômica e militar muito forte, que é os Estados Unidos, e o Irã, do outro lado, né, que está localizado no Oriente Médio, uma região bastante rica em um recurso que é estratégico hoje para a produção de energia, que é o petróleo. Então, de um lado, a gente vai ter as alianças dos Estados Unidos com Israel, por exemplo, que vão fomentar esse conflito, né, vão ter apoio, no caso de Israel, para aumentar esse conflito, e do outro lado, o Irã, que vai ter as suas questões culturais muito fortes, as questões religiosas também muito fortes, e os Estados Unidos, de um lado, utilizando muitas vezes um discurso para atacar o Irã e fazer diversas vítimas, né? A gente não pode deixar de lembrar que dentro de uma guerra, dentro de um conflito como esse, a gente vai ter diversas vítimas aí, inocentes, crianças, mulheres, enfim, homens que só querem viver no seu território em paz. Então, assim, é um conflito que tem repercussões econômicas e sociais gigantescas para o mundo todo, sobretudo porque você está falando de um recurso, como já disse aqui algumas vezes, né, que é o petróleo. Então, muitas áreas que são áreas de fluxo, né, da saída desse petróleo, muitas vezes são ameaçadas de serem fechadas ou de até barramentos por parte do Irã e dos Estados Unidos para que o petróleo não chegue a outros locais. Então, isso vai ocasionar uma questão econômica no sentido de um impacto econômico muito grande, né? Porque, por exemplo, o petróleo sendo destinado para qualquer parte do mundo, se você não consegue destinar ele, consequentemente, o preço do barril ele aumenta nos outros países, e isso vai repercutir economicamente aí na vida do mundo todo. Então, é um conflito que a gente tem que olhar com olhos no sentido mais humano, né? Cobrar os órgãos competentes para que, de fato, isso não venha a acontecer, se prorrogar durante muito tempo. Eu estava vendo notícias recentes que já existem uma busca, né, para que esse conflito de fato se encerre. E nesse sentido também a gente tem que ter um olhar mais humano, né? E utilizar das ferramentas políticas que nós temos, que foram construídas mundialmente para findar com esse conflito, né? Porque o que a gente quer é paz. E a gente já sabe que a guerra ela não leva a lugar nenhum, só leva a questão de interesses econômicos, que é sobretudo isso que os Estados Unidos querem, né? Se destacar economicamente. Mas a gente tem várias formas, várias ferramentas para a resolução de conflitos como esse, né? A gente não precisa regredir tanto utilizando a violência para atacar o outro, né? A gente pode utilizar o diálogo, e eu acho que essa é a ferramenta melhor para se utilizar para findar um conflito como esse. Obrigado, professor. Voltamos agora para o estúdio com Pedro e Carol. Quer transformar seu futuro e conquistar novas oportunidades? O primeiro passo começa agora. No Grau Técnico, você encontra cursos técnicos com foco no mercado de trabalho
aprendizado prático e preparação para a sua carreira. Seja na área da saúde, tecnologia, administração ou muitas outras opções, aqui você desenvolve conhecimento que pode abrir portas para o seu futuro profissional. Não deixe seus sonhos para depois. Invista em você, aprenda, evolua e prepare-se para grandes conquistas. Grau técnico. Seu futuro começa hoje. O Papa Leão XIV voltou a fazer fortes apelos em defesa dos mais pobres. Em mensagens recentes, o pontífice destacou que milhões de pessoas ainda enfrentam a fome, enquanto o desperdício de alimento continua crescendo em diversas partes do mundo. Ele pediu que governos, organizações e cidadãos adotem medidas concretas de solidariedade para garantir alimentação e dignidade para todos. Leão XIV também alertou para os efeitos da desigualdade social e de exclusão digital, afirmando que os avanços tecnológicos não podem deixar para trás os mais vulneráveis. Segundo o Papa, o desenvolvimento econômico deve estar sempre acompanhado da justiça social e do cuidado com os mais necessitados. Na escola, cada momento importa. Estudar, aprender e estar com os amigos. Fica ainda melhor quando a saúde está em dia. Por isso, contar com cuidado e atendimento faz toda a diferença. Para aproveitar cada dia com mais tranquilidade a vida. Cuidando de você em todos os momentos. A inteligência artificial está transformando a maneira como crianças e adolescentes aprendem no Brasil. Ferramentas baseadas em IA já ajudam estudantes a pesquisar conteúdos, praticar idiomas, resolver exercícios e personalizar o aprendizado de acordo com as dificuldades de cada aluno. Especialistas afirmam que a tecnologia pode ampliar o acesso ao conhecimento e tornar as aulas mais dinâmicas. Por outro lado, alertam para riscos como dependência excessiva das ferramentas digitais e disseminação de informações incorretas, e a redução do desenvolvimento de habilidades críticas, quando não há acompanhamento adequado. Para educadores, o desafio é encontrar um equilíbrio, utilizar a inteligência artificial como aliada do ensino, sem substituir o papel dos professores, e o processo de construção do pensamento próprio dos estudantes. Seja bem-vindo ao JE. Estamos aqui com o professor Davidson e ele vai falar um pouco da sua visão de como a IA impacta na educação brasileira. A IA é um recurso que surgiu, entendeu, com o objetivo de facilitar a vida das pessoas. Então, a IA usada de forma correta, ela vai ajudar muito todos os estudantes, os profissionais da área de tecnologia e profissionais de outras áreas também. Por quê? Porque facilita o entendimento, entendeu, de diversas áreas. Então, é importante você usar a IA como uma ferramenta de aprendizado, de conhecimento. E onde você puder explorar, pode explorar todas as IAs possíveis que você tiver disponível e poder absorver todo esse conteúdo, né, que a IA fornece para a gente. Então, acho que é muito importante você usar a IA como ferramenta de conhecimento, ferramenta de aprendizado, para você tirar dúvidas, para você poder fazer trabalhos, pesquisas, né, mas não ficar dependente exclusivamente de IA. Então, a IA vai ajudar a gente, sim, mas você também tem que parar e pensar que se depender só de IA, você vai ficar muito dependente de um computador, entendeu? De tecnologia. Então, você não vai deixar a IA fazer todo o serviço para você. Você vai usar a IA como ferramenta de conhecimento. Então, eu indico o uso de IA, sim. Eu sou a favor. Por quê? Porque é uma fonte de conhecimento que ajuda todos os profissionais ou pessoas que estão trabalhando na área de informática ou de outras áreas, estudantes também de forma geral. Então, a IA, eu acho que é uma ferramenta boa para ser usada, mas saber usar a IA. No esporte, cresce a expectativa para o confronto entre a seleção brasileira e o Haiti nesta sexta-feira, pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026. O Brasil chega após o empate na estreia contra o Marrocos, enquanto o Haiti foi derrotado pela Escócia. O duelo pode ser decisivo para as pretensões das duas equipes na competição. A partida está marcada para esta sexta-feira, dia 19 de junho. A seleção brasileira busca a primeira vitória no torneio e a torcida espera uma atuação convincente para encaminhar a classificação à próxima fase. Seja bem-vindo ao JE. Estou aqui com o professor Jair e ele vai falar um pouco sobre suas expectativas do jogo do Brasil contra o Haiti nesta sexta-feira na Copa do Mundo. Boa tarde a vocês, obrigado pelo convite. Bem, a expectativa da gente é sempre a melhor possível, né? Mas a gente sabe que o Haiti não tem muita tradição no futebol, então a gente espera um Brasil mais solto, né, que mostre um futebol mais convincente que foi contra o Marrocos.
contra o Marrocos realmente ficou muito a desejar. E surgiram várias dúvidas. Mas a gente tem que pensar também que hoje o futebol está muito nivelado, né? Devido à globalização dos jogadores, então hoje você não tem assim uma seleção fraca ou uma forte. Tem sempre uma favorita, mas muitas vezes acontece que as pequenas ganham das maiores. A gente teve um grande exemplo aí, que foi o jogo da Espanha, né? E a Espanha, que é uma das seleções supostamente favoritas, empatou em um jogo que para muitos era a vitória certa. Então, a gente brasileiro, a gente quer que nossa seleção ganhe e mais do que tudo convença, tá? Muito obrigado, Jair. Voltemos com Carol e Pedro. Novo pirulito pop, não só mais um pirulito comum. Além de pop, é top. Boa tarde, bem-vindos ao JE. Vamos acompanhar juntos a previsão do tempo de hoje. Na região norte. A região norte, o tempo segue estável, com muitas nuvens e pancadas de chuva. Há possibilidades de trovoadas em estados como Amazonas e Rondônia. As temperaturas permanecem elevadas, variando entre 22 Celsius e 31. A região nordeste, o sol aparece entre nuvens em grande parte da região, mas áreas do litoral podem registrar chuvas passageiras. As temperaturas ficam entre 24 e 32 Celsius, mantendo o clima quente na região. Na região centro-oeste, podemos ver que a previsão indica céu com muitas nuvens e ocorrência de pancadas de chuva isoladas, principalmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As temperaturas variam entre 21 Celsius e 32 Celsius. Na região sudeste, podemos ver que o dia terá variação entre períodos de sol e aumentos de nuvens, com possibilidade de chuva rápida em alguns pontos. As temperaturas ficam entre 19 e 29 Celsius. Já na região sul, podemos ver que o tempo será mais estável, com o predomínio de sol, poucas nuvens. Ao longo do dia, a região terá temperaturas mais baixas, variando entre 13 e 24 Celsius. Essas foram as principais notícias desta edição. Muito obrigado pela audiência e até o próximo jornal. Boa tarde.